Bom dia para todos. Hoje a gente vai abordar o tema como controlar projetos em minha empresa. Tá? Nós temos aí algumas metodologias, né, que a gente vai estar passando com o decorrer da apresentação. Então vamos lá. Como controlar o projeto da minha empresa? Nós devemos controlar o projeto interno e externo da empresa, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa com controlar somente os projetos que têm demanda externa. Porém, a gente acaba esquecendo dos nossos clientes internos, tá? Em todos os departamentos, a gente sempre tem algum projeto. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A parte de compras. O compras, eu preciso comprar ali um material de escritório. Preciso comprar uma folha de sulfite, um cartucho para impressora. É necessário controlar esse tipo de tarefa através de um projeto? Depende. Por que depende? Depende do foco da tua empresa. Aonde está a parte do lucro da empresa? Então, assim, o que acontece? Hoje nós temos aí algumas ferramentas que a gente vai estar passando com o decorrer da apresentação, tá? Vamos lá. Nós vamos abordar 4 tópicos para auxiliar os projetos internos e externos de sua importância. Como orçar um projeto baseado em horas? Esse é um dos temas. O segundo tema, como controlar as horas do time, as boas práticas e o resultado versus orçado, tá? Como orçar um projeto baseado em horas? Um projeto, ele é baseado em horas, ele sempre tem que haver um levantamento. Nesse levantamento, ele tem que ser detalhado, prevendo todas as etapas do projeto, independente da tua importância. Às vezes a gente não dá importância para alguma etapa do projeto. Só que quando a gente controla o projeto, nós não podemos esquecer de que todas as etapas são importantes, tá? Logo à frente, adiante, eu vou passar aqui um exemplo para vocês de um projeto que nós fizemos no levantamento, tá? O que acontece? Você vai chegar para o seu filho e vai passar uma ordem para ele, por exemplo. Vai falar, seu filho, vai lá no quarto do teu filho mais novo e aí você apaga a luz e volta. O que acontece? Num projeto, a gente tem que pensar em todas as etapas. Primeiro ponto, o filho mais velho, ele estava deitado ou ele estava de pé? A luz do quarto está acesa ou está apagada? Ele tem que se deslocar até um outro quarto ou os dois estão dentro do mesmo quarto? Então, o que acontece? A gente tem que mapear todas as etapas do projeto. Parece algo tão simples quando a gente fala assim para o nosso filho. Só vai lá e apaga a luz. Mas não. É como eu falei para vocês, a gente tem que ver se ele está deitado, se ele estava acordado, vendo um filme, o que ele estava fazendo. Então, existem umas etapas até chegar lá no outro quarto, né? Eu vou passar para vocês agora como controlar as horas do time, tá? O que vai acontecer? Aqui eu tenho um fluxograma, tá? Baseado justamente nesse pequeno projeto que eu falei para vocês. Documentação, né? Isso é o que a gente usa como metodologia aqui na Help Pro. Então vamos lá. Primeiro tem a documentação do projeto, depois ver se o irmão mais velho ele precisa retirar a coberta de cima dele ou não. Se o irmão mais velho ele precisa levantar, se o irmão mais velho precisa colocar algum calçado no pé, se o irmão mais velho se deslocar até a luz do seu quarto e acender, porque às vezes ele poderia estar deitado também. Se o irmão mais velho ele vai abrir a porta do seu quarto, se ele precisa abrir a porta, se o irmão mais velho precisa se deslocar até o quarto do irmão, se o irmão mais velho ele precisa abrir a porta do quarto do irmão mais novo, né? Se o irmão mais velho entrar no quarto do irmão mais novo, se ele precisa acender e apagar a luz, se o irmão mais velho sair do quarto do irmão mais novo e ele precisa fechar a porta, se o irmão mais velho, se ele se deslocar até o seu quarto, se o irmão mais velho, ele precisa entrar dentro do seu quarto, o irmão mais velho, ele fechar a porta do seu quarto, se ele precisa apagar a luz do seu quarto, se ele precisa se deslocar até a cama, se ele precisa retirar o calçado, se ele precisa se deitar na cama e se ele precisa dormir. Isso é o que está na coluna central. Isso é o que a gente chama do fluxo de tarefas, tá? São todas as tarefas. Como que a gente faz para estimar as horas? A gente se baseia em cada tempo de cada tarefa para que a gente tenha um montante no final do projeto. Então, por exemplo,
nesse exemplo que eu dei aqui, eu coloquei 1 hora para documentação, né? Pode ser hora, minutos, também 1 minuto lá para tirar a coberta de cima dele. No total, esse projeto ele terá 18 horas de etapas concluídas. Muitas vezes a gente esquece uma etapa na hora do momento de fazer um levantamento, ou a gente não tem tempo hábil para fazer uma entrevista com os key user, né, com os usuários chaves também, para que a gente possa fazer exatamente todo o levantamento. Agora vamos falar um pouco de boas práticas, tá? Entre as boas práticas utilizadas para fazer um gerenciamento de projeto, a mais comum é a do Scrum. Como que funciona a parte de gestão de projetos com o quadro Scrum? A gente divide ele em cores, ou a gente pode dividir um quadro em 3 etapas. Normalmente se usa post-it também, ou quem já está na parte automatizada ali, a gente pode mencionar isso no Excel, enfim, várias formas de controlar o projeto. O que seria o Scrum? No meu exemplo aqui, eu usei 3 legendas. O que está em andamento, o que está finalizado e o que nós vamos avaliar dentro do projeto, tá? Por exemplo, a coluna verde eu já sei que é o que está em andamento. Então, a contabilidade nesse projeto está em andamento, o fiscal, as customizações e o módulo de PCP. O que já foi finalizado do projeto? A parte de compras, a parte do financeiro, a parte do faturamento, a parte de gestão de contratos, o estoque e o ativo fixo. O que nós precisamos avaliar? A gente precisa avaliar a gestão de serviço, a manutenção de frotas, a logística e a parte de desenvolvimento que ainda vai ter. Muitas vezes no projeto a gente não controla as etapas do projeto, por isso que existe furo, existe estouro de horas, e aí depois todo mundo tem que ficar correndo atrás de várias coisas para poder adequar e chegar no projeto perfeito. Se o projeto ele é bem elaborado, se ele foi bem levantado e se ele está sendo acompanhado a execução, a possibilidade desse projeto ter algum gap, algum furo, é muito pequena, tá? Aqui na Help Pro a gente faz a utilização tanto do módulo de Scrum, tá? Do quadro de Scrum para controlar os projetos, como também na nossa intranet a gente faz, que é a próxima etapa, que é o quê? É o orçado versus o realizado. Nessa parte de orçado versus realizado, é de extrema importância de que você coloque todos os gaps. Coloque ele como ponto de atenção e fora do projeto, tá? Por quê? Porque a gente já fez todo o início do projeto. A gente foi lá, a gente fez o levantamento do projeto, a gente já fez todas as etapas, já passamos uma estimativa de horas, já passamos uma estimativa do projeto, com prazo e tudo mais. A gente precisa controlar o projeto para que ele não estoure. Por quê? Porque se estourar o projeto, depois a gente não tem mais o que fazer. Aí vai ficar todo mundo perguntando, mas isso estava fora do projeto, isso não estava. Por isso que é o ideal que o projeto ele seja controlado em 4 mãos. 2 mãos de quem vai executar e vai controlar por parte sempre de quem solicita e a parte do solicitante, tá? Então, assim, nós precisamos controlar o projeto, para que não ele vá correr aí da parte de orçado versus o resultado. Eu vou mostrar para vocês agora um quadro abaixo. O que esse quadro ele quer dizer? Isso aqui foi um exemplo de um projeto que teve aqui dentro da Help Pro, tá? O projeto aqui tem um cliente, teve um valor hora simbólico, tá? Só para que vocês tenham noção de como funciona. Esses dados aqui, eles são fictícios, tá? Não são dados reais. Cadastro de revisar e orientar, tá vendo? Primeiro, reunião de acesso, cadastro de cliente, cadastro de TES. Dentro do Proteus, onde nós controlamos todos os impostos, o que vai ser calculado, o que não vai, é chamado TES, tá? Que é tipo de entrada e saída. Cada ERP tem a sua particularidade. Também temos os cadastros de produto, a exceção fiscal, cadastro de TES, condição de pagamento, fornecedor, natureza. Aqui o TES, eu dividi ele em 3 etapas, tá? Porque a primeira etapa a gente fez o TES de entrada, depois nós fizemos o TES de saída e depois nós precisamos revisar os TES, tá? Então é legal, cada etapa, mesmo que você... Oi, pode falar, Léo.
Pergunta aqui do pessoal, o que seria uma TES? O TES, ele é o seguinte, o TES, ele é o tipo de entrada e saída. Cada ERP, ele possui a tua forma onde você cadastra os impostos, tá? Então, você tem ICMS-ST, PIS, COFINS, contribuição social, você controla estoque, você controla financeiro. Dentro do Proteus, que é a ferramenta que nós fazemos utilização na TOTS, que nós prestamos consultoria e suporte, isso para quem é do mundo TOTS, Proteus é uma nomenclatura muito simbólica, porque já conhece, então é do dia a dia. Mas o TES, ele significa isso. Também tem alguns outros ERPs que você faz alguns outros cadastros, mas não importa o nome do cadastro, tá? O TES, o que ele significa? Tipo de entrada e saída, que é onde justamente você controla toda a parte de tributação fiscal. Respondido aí, Léo? Perfeito, cara. A parte de movimentação. Aqui o que aconteceu? Esse projeto é um projeto de ativo agora, tá? Então o que a gente faz? A gente põe lá as partes da movimentação do ativo imobilizado, dos acertos fiscais, da nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada. Como é que eu controlo esse projeto? É tudo baseado na primeira entrevista. Ali são todas as etapas que vai fazer a implementação. Então, sempre que for haver uma implementação, seja um módulo, seja uma revitalização, independente do processo que a gente for fazer, o ideal é que a gente faça esses levantamentos. Então, quais são as etapas que a gente passou até agora? A etapa do levantamento, onde a gente tem que conversar com as pessoas, fazer toda a parte de revisão, cada etapa, para que não ocorra o risco de ter furo no volume de horas, tá? Então, a gente foi lá, a gente fez o levantamento, a gente começou a execução, a gente controlou ele pelo Scrum, para que depois a gente tenha um reflexo que é a informação do orçado versus o realizado, tá? É normal de que uma etapa do projeto ele exceda o volume de horas ou ele tenha menor duração, tá? Por quê? Porque depende do usuário que está ali. Depende do usuário receber a informação, depende da parte de cadastros, então, mas isso é o fluxo que a gente tem que seguir para que a gente controle o projeto, tá? Outra coisa que a gente também pode falar aqui na parte de projeto, tá? Que a gente não pode deixar de fora é a parte de gestão do projeto, tá? Quem é que tem que fazer a parte da gestão do projeto? Tanto quem contrata quanto o contratante. Muitas vezes a gente contrata uma mão de obra e fala assim, ó, eu contratei aquela empresa para fazer. E aí você transfere a responsabilidade. Mas não, a gente não pode esquecer de quem está contratando também tem a responsabilidade para que o projeto dê certo. Porque senão depois, aonde você vai saber que está o gap? Se você não controla o projeto, se você não faz reunião de status report, se você não sinaliza os gaps no cliente, como é que você vai saber onde está o furo, onde foi mais hora, onde foi menos horas? Então, essas são as etapas aí que são primordiais numa gestão de projeto, tá? Outro ponto importante também da gestão de projetos, que a gente não pode deixar de fora, além dessas etapas que eu comentei, é que assim, não é só quando você terceiriza que você contrata, tá? Às vezes, dentro da tua empresa, você tem ali um ponto crucial para que você controle esse projeto também. O meu compras, o departamento de compras, ele é necessário você controlar? Depende. Qual é o foco da tua empresa? A tua empresa você compra, você revende, você faz dela a teu principal fluxo? Faço. Então é necessário de que você crie projetos sobre isso também, tá? E a gestão de projetos a gente não pode levar só para o lado profissional. A gente tem que aprender a fazer gestão do nosso tempo como pessoa também. Então por isso é importante fazer alguns cursos de gestão de projetos, curso de maturidade, para que você possa trabalhar melhor tanto com os projetos pessoais como profissionais. A princípio, isso aqui foi o que a gente montou para apresentação, tá? Lá da parte de gestão de projetos. Aí eu queria ver com vocês se tem alguma dúvida, o que eu poderia estar auxiliando vocês para que a gente pudesse aí espanar e tirar as dúvidas de vocês. Tem algumas perguntas aí, Léo, para que a gente possa estar
Está esclarecendo? Sim, Lúcio. Tem uma pergunta aqui do André, tá? Ele pergunta o seguinte: é possível usar o Scrum como a área de suporte? Aí botar alguns exemplos, né? Sim, a área de suporte técnico é possível também usar o Scrum. Por quê? Porque dentro do Scrum ele é uma metodologia para que você conclua as etapas. Então, por exemplo, você tem ali uma área de suporte técnico. Eu vou dar um exemplo aqui da Help Pro, tá? A gente faz aqui um suporte com um cliente de uma nota fiscal de saída ali que não está sendo transmitida. O gestor caiu a demanda, tá? A área de suporte técnico, ele pode ir lá no quadro, ele pode mensurar qual é a tarefa e para qual analista ele passou. Então, ele começa a controlar também através do Scrum. A tarefa já está em execução. Aí ele pode deixar ali no quadrinho, deixa eu passar aqui para vocês aqui o quadro do Scrum, para ficar mais claro. Aí ele vai lá e deixa ali no primeiro quadrinho no verde, que é o que está em andamento. Enquanto essa tarefa ela não passar para finalizado, ele basta o gestor olhar no quadro que ele vai saber quais são as tarefas que estão em andamento e com quais analistas estão. Então, o Scrum ele não é apenas para gerenciar um projeto grande, de grandes etapas, de grandes fluxos. Não, ele também serve para controlar. Vou dar um exemplo para vocês também, onde pode ser usado o Scrum. Eu tenho o departamento de faturamento. Então, eu tenho ali algumas notas que não podem deixar de ser faturada no último dia do mês, senão a equipe de venda não bate a meta, e aí não pode passar para o mês seguinte. Ele pode pegar aqueles clientes que ele sabe que tem prioridade e pode colocar ali na parte de verde, que é que está em andamento. Se ele bater o olho e ele for vendo o que for concluído, é de fácil visualização. Então, assim, o Scrum ele pode ser levado para diversas áreas. Mais alguma, Léo? Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Eduardo, que é: qual a melhor maneira de visualizar a carga de trabalho da equipe, como medir o desempenho e as surpresas? Desculpa, não entendi. Qual é a medida? Qual a melhor maneira de visualizar a carga de trabalho da equipe e como medir o desempenho e as surpresas? As surpresas, primeiro, vamos lá, são vários pontos aí, né? Como é que você vai medir a carga horária de trabalho da tua empresa? Você vai pegar e você tem que ter ali o orçado versus o realizado. Com isso você consegue. Vou dar um exemplo ali da empresa do nosso amigo Eduardo, né? Que é uma agência de marketing. Pô, uma agência de marketing precisa controlar o projeto? Precisa. Por quê? Ele precisa criar um logo. Ele foi lá, ele conversa com o consultor dele, com o profissional dele, ele vai fazer a estimativa, seja em hora, em dias, em semanas. A partir do momento que ele fez uma estimativa, o Eduardo ele pode já fazer uma planilha, né, ou usar um RP para controlar. Então vai estar lá com o analista X a logo do cliente Y que ele falou que entrega em 2 dias. A partir do momento que ele tem essa tarefa e ele tem essa estimativa de horas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar, por exemplo, ali no quadro do Scrum, que aí ele está ali em andamento. Quando for chegando perto do prazo, aqui no quadro do Scrum, eu não dei um exemplo muito amplo, mas você pode colocar a zona de atenção. Como que é a zona de atenção? Os projetos que estão próximos a vencer. Então, assim, o Eduardo ele pode ter ali uma coluna dentro do quadro de Scrum dele, projetos que vencem em 2 dias, projetos que vencem em um dia. Então, o que ele vai fazer? Ao invés dele usar a criticidade de andamento finalizado e avaliar, ele pode ver se está próximo ao prazo, se venceu o prazo ou se estourou o prazo. E aí, com isso, ele consegue ter uma dimensão também. E aí, ele consegue fazer toda essa parte de controle. Legal, Posso? Lúcio. Tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é do Fernando, tá? A pergunta é a seguinte: cara, eu estou fazendo um projeto, surgiu uma atividade fora do escopo. Como é que eu procedo? Como é que eu controlo isso? Como é que eu negocio isso, né? O primeiro ponto é o seguinte, é com o teu cliente interno ou cliente externo. Quando é com o cliente externo, você tem que pegar a demanda que está correndo do escopo, chamar uma reunião, o teu gerente de projetos, ele precisa chamar uma reunião com o gerente de projetos da outra ponta, explicar para ele o porquê que está correndo fora do escopo, qual é o motivo,
qual é o tempo previsto, e aí se vai haver cobrança ou não, aí é ali na mesa de reuniões onde você vai decidir, tá? Mas normalmente quando se tem alguma coisa que corre do escopo, é porque a primeira etapa, que é a etapa de documentação, a etapa de levantamento, ela não foi, não é que ela não foi bem elaborada, mas ela não foi bem explanada, tá? Tanto pode ser que o usuário tenha esquecido, porque normalmente essas entrevistas são feitas com usuários, que aí tem muito aquilo assim, mas eu esqueci que para ficar verde tinha que apertar o botão. Aqui na cabeça dele já é tão assim, é tão simples que ele sempre faz automático, né? Então, para ficar verde eu vou lá e aperto o botão, para ficar verde eu vou lá e aperto o botão. Que no momento de levantamento ele esquece. E aí, isso para a pessoa que está desenvolvendo é um gap, torna-se um gap que aí tem que ser tratado extra projeto. Legal. Temos uma questão aqui agora do Sandro, chamados de suporte versus projetos versus Scrum versus ITIL. Fala um pouco mais desses formatos. Tá, o que acontece? Vamos lá. É ITIL, né? É ITIL, né? ITIL é uma metodologia, tá? Assim como tem diversas metodologias aí de boas práticas de controle de projeto, tá? Os outros pontos que ele citou são os pontos que estão aqui no projeto, né? Deixa eu achar aqui, ó. Tá. Como controlar as horas do time, as boas práticas, o orçado e o ITIL. O ITIL, ele tem, dentro do mercado, existem várias certificações, várias metodologias das melhores práticas de projetos, tá? E segurança da informação também, enfim, ele abrange diversos assuntos dentro desses cursos, tá? E aí o ITIL, ele tem algumas características onde ele faz a certificação, você pode pegar ali a Foundation, por exemplo, que é uma das certificações, tá? Que aí você passa todas as etapas de um projeto de segurança, ele passa tudo, resumindo tudo que tem na área de tecnologia. E muitas vezes a gente fala assim, o cara trabalha com TI, trabalha, mas o que ele faz dentro da área de tecnologia? E isso na cabeça das pessoas que não são da área de tecnologia, fica meio vago. Então o cara consegue ali consertar um cabo de rede que está com problema? O cara consegue dar um suporte? Não, a área de tecnologia ela é dividida em algumas áreas, tá? E aí, quando você faz um curso de especialização, ele deixa nítido o que é a responsabilidade de cada área para que o projeto ele tenha sucesso na finalização dele. Perfeito. Eu tenho uma pergunta do Ângelo agora. A pergunta cara, quantos projetos um gerente de projeto ele consegue tocar? E o que diferenciam na gestão um projeto grande e um projeto pequeno? Tá. Essa parte de quantos projetos um gerente de projeto consegue tocar, isso depende do volume da complexidade do projeto dele, tá? Então, assim, se ele pega um projeto muito grande, com várias etapas, com vários consultores, ele tem que se dedicar um pouco mais para aquele projeto. Então, não existe uma regra. Um gerente de projeto vai lá e ele pode tocar ao mesmo tempo 10 projetos. Isso não existe uma regra para isso, tá? Isso depende de como estão cada projeto. Assim como também existe a possibilidade de um projeto, às vezes está mais tranquilo, às vezes ele está morno e às vezes ele precisa tomar algumas ações aí de emergência. Então, quantidade por projeto versus gerente de projeto não existe, tá? Não tem como a gente dimensionar. Outra coisa, o que vai diferenciar um projeto grande de um projeto pequeno? Se você tem uma metodologia dentro da tua empresa bem definida e com várias etapas e que você realmente siga essas etapas, siga uma metodologia, o projeto pequeno e um projeto grande, vamos dizer assim, ele vai ser tratado da mesma forma. O que vai diferenciar é que um projeto ele é mais longo do que o outro, mas um projeto não é menos importante para a empresa e um projeto também ele não deve ter a sua criticidade de acordo com o tamanho. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes tem um projeto curto, um projeto ali de 40 horas. Esse projeto de 40 horas, se ele não for bem levantado, se ele não for bem detalhado, se ele não for bem documentado,
esse projeto de 40 horas, ele pode se tornar 300 horas. E aí ele deixa de ser um projeto tranquilo, um projeto bem controlado, para um projeto que estourou as horas, um projeto problemático. Então, por isso que é importante, toda empresa que trabalha com projeto, você já ter criado as suas etapas dos projetos, você definir as metodologias que você vai usar. Quando você faz isso, você diminui a margem de erro, de retrabalho na tua empresa. Porque você pegou um projeto, o projeto ele está correndo do volume de horas. De quem é a culpa? A culpa é do prestador de serviço ou a culpa é de quem contratou? Não existe culpado no projeto, tá? O que tem que ser é contornado as situações críticas do projeto. Mas lembrando, isso é com reuniões semanais, isso é com reuniões de feedback, de status report, isso é o gerente de projeto acompanhar e também saber o que seus analistas estão fazendo, porque não adianta você colocar um projeto e o gerente de projeto ele não saber o que é, como faz, o que justifica, tá? Então ele precisa também conhecer as etapas para que ele tenha sucesso no final do projeto. Legal. Agora tem uma pergunta aqui do Fernando Boing. O cliente se nega em um projeto fechado a pagar horas excedente ao orçado, seja lá por qual motivo for. Como tratar? Assumir as horas pela manutenção do relacionamento ou parar o projeto até conseguir renegociar a carga de horário extra? Isso depende de como cada empresa ela tem dentro da sua metodologia e a tua forma de trabalho. Aqui dentro da Help Pro, nós já tivemos projetos que estourou as horas? Sim, já tivemos. Também já tivemos projetos problemáticos? Sim. Só que o que acontece? Quando há alguma situação que precisa ser acionado os gerentes de projeto das duas pontas, os dois gerentes têm que sentar, têm que conversar, têm que mostrar o porquê que está correndo, quais são os impactos, né, disso, o volume de horas e haver uma negociação comercial. Então, assim, ao meu ver, tá? É aqui dentro da Help Pro. Quando um projeto ele vai correr do volume de horas, como prática, a gente tem primeiro resolve o problema do cliente. Depois a gente senta e conversa sobre as horas, porque eu não posso comprometer também todo um projeto se o volume de horas que correr foi pouco. Vou dar um exemplo para vocês, um projeto de 100 horas. Se eu tiver um extra projeto, se está correndo ali o volume de 10 horas, 12 horas, não tem por que eu parar o projeto e falar, não, está aqui, está parado o projeto, vem aqui, vamos sentar, vamos fazer uma reunião, ou vocês pagam essas 12 horas, ou a gente não continua. Não. Então, assim, isso não é uma postura que deve ser tomada por gerente de projetos. Primeiro ponto é o que eu falei. Primeiro você tem que definir as etapas do projeto, é a documentação. Se está correndo, se está tendo um extra projeto e na proposta está clara para o cliente, olha, isso aqui não está na proposta, mas isso aqui, o que causou esse extra projeto? Foi essa situação, essa e essa, então aí você tem que sentar e tem que ter uma negociação comercial com ele. Ou senta aí e rever ali uma proposta, né, uma proposta de volume de horas, ou dependendo da parte de gestão e dependendo do problema que for, a gente trabalha com a parte de abonar também. Legal. A gente tem uma outra pergunta aqui, ô Lúcio, que é o seguinte. Como lidar com atraso de atividade do Scrum com os envolvidos? Você está com um processo bem crítico, imagino o cenário, imagino eu aqui, pelo que me passaram a pergunta, onde existe um estresse com o cliente e com o executor. Tá. Primeiro, se existe um estresse entre o executor e o cliente, o gestor do projeto, ele ficou ausente que ele não percebeu isso, tá? Por isso que todo projeto, seja ele pequeno, médio ou grande, ele tem que haver uma gestão de projeto. Porque quando o gestor de projeto, ele está próximo ao consultor dele e próximo ao cliente, qualquer tipo de incompatibilidade de informações ou de opiniões, o gerente de projeto ele tem que ser como se fosse um juiz, um intermediador. Então ele tem que apaziguar, ele tem que tentar controlar essa situação. Ah, mas eu só tenho um único recurso que conhece tal área. Infelizmente, aí o gestor de projeto ele tem que ter o jogo de cintura para conduzir. Uma grande possibilidade, e é o que normalmente se faz, é trocar o recurso. Então, assim, por exemplo, o meu recurso de contabilidade, ele não está
sabendo trabalhar junto com o cliente. A visão que eles têm é um pouco diferente. Não existe estar certo ou estar errado, existem visões diferentes nesse sentido. O que o gerente de projeto ele tem que fazer? Ele tem que chamar o consultor, ele tem que ouvir o consultor, ele tem que ouvir o cliente, e se ele vê que melhor para o projeto é trocar o recurso, então ele tem que providenciar essa troca. Se ele vê que pode ser contornada essa situação após uma conversa, e aí ele consegue conduzir, ele também pode seguir nessa linha de raciocínio. Ele pode chamar ambas as partes, conversar e tentar se aproximar ainda mais do projeto para que ele seja um ponto de referência entre as partes. Então, quando o consultor precisar de alguma coisa, ele aciona o gerente e o gerente fala diretamente com o cliente. Assim, ele não expõe mais nenhum tipo de atrito entre eles e ele consegue contornar a situação crítica do projeto. Ô, Lúcio, como é que o pessoal faz, aqui a última pergunta, como é que o pessoal faz para poder usar a ferramenta da HelpPro para fazer gestão de projeto? Como é que funciona? Como é que entra em contato? Só para fazer um jabazinho aí no final. Não, tá. Para fazer a utilização do projeto, a gente usa, né, da ferramenta para fazer a gestão do projeto, pode entrar em contato ali através do e-mail lucio@helppro.com.br, né, ou através do próprio site. No site tem o contato, e ali também é direcionado, e aí a gente pega e mostra. A aparência, né, da parte da nossa gestão de projetos é como ela está aqui nessa última tela, tá? Essa aqui é a parte da informação, onde tem o dashboard, aí é onde tem ali a parte de chamados, para quem trabalha com a helpdesk, ele tem a parte de cronograma de agenda, a própria agenda, a ordem de serviço, cadastros de valores, fechamento de horas, a parte de projetos, onde aparece todos os projetos, ele está ativo ou não, a parte de relatórios e a parte de configurações, onde você inclui clientes e também consultores. Ô, Lúcio, uma pergunta interessante aqui do Fernando, tá? Eu acho que vale a pena a gente voltar a essa questão dessa pergunta. Como é que faz para acelerar um projeto, cara? O projeto lá está com as datas entregues, ele está com a iminência de estar em atraso. Como é que faz para que possa acelerar esse projeto e entregar no prazo ou até mesmo antes do prazo? Uma forma bem comum de que você faça antecipação de projetos é colocando mais mão de obras. Por quê? Você passou uma estimativa, você fez o cálculo do volume de horas para um projeto com determinada quantidade de recursos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse projeto que está na tela, ele é um projeto do fiscal, tá? Então, o cliente está com urgência, beleza, mas quem é que vai fazer as movimentações? Quem é que vai fazer a apuração dos impostos? Quem é que vai fazer a geração dos SPED? Quem é que vai entregar ali o REINF? A pessoa é diferente da pessoa de cadastro? Sim, é diferente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar dois recursos. Um recurso faz a capacitação na parte de cadastros, o outro recurso faz a capacitação na parte de movimentação, que é a geração dos impostos, a apuração, extração dos arquivos magnéticos e assim por diante. Então, uma forma de você acelerar o projeto sem comprometê-lo é colocando mais recursos para que você faça aí e tenha um bom andamento do projeto. Legal. Pessoal, lembrando que todas as soluções da Automatize estão no site da Automatize, lá no somosautomatize.com.br, soluções. Certo, pessoal? Eduardo, se quiser finalizar, eu acho que a princípio estamos concluídos aqui. Bom, pessoal, tudo certo, então. Eu gostaria só de voltar num tema aqui, né, só rapidamente, eu acho que é bem importante, né, porque o Sandro, né, que é um automatizer, ele tem bastante experiência nessa área, eu queria só ver com relação a essa pergunta. Ô, Sandro, me coloca para aí numa coisa, como eu sensibilizo a minha equipe no Scrum, né, porque eles têm que entender que são eles que categorizam, né, são eles que apertam ou que dão as notas, enfim, são eles que escolhem, né, o tempo, prazo e execução. Como é que a gente consegue fazer essa sensibilização da equipe para até alinhar, né? Porque eu sempre me surpreendo, né? Por exemplo, eu acho que eu consigo fazer em 1 hora e eu levo 2.
Como é que azeita essa relação? Que eu acho que é mais importante do que propriamente somar horas só, né? Bom dia, senhores, tudo bem? Eduardo, na verdade a surpresa deveria ser o contrário, né? Em vez de levar 2, deveria levar meia, né, cara? Você tá mal aí, né, cara? Vamos lá. Só vou aproveitar o gatilho, né, pessoal? Mais uma vez, bom dia a todos. Complementando o que o Lúcio falou, e essa pergunta tem tudo a ver com o contexto, tá? Porque é o seguinte, pessoal, o projeto, de tudo que o Lúcio falou, de todas as possibilidades, controles e tudo mais, o projeto só vai ter uma seriedade dentro da empresa se a empresa entender com que a área de projeto seja de fato algo sério. Se o gerente de projeto ou todo mundo que está dentro do projeto não tiver uma carta branca, não tiver uma condição de serem levados em considerações a título de data, a título de serviço, a título de qualquer coisa, o projeto ele tende a naufragar, tá? Então, por que isso, né, pessoal? Porque se o cara tiver lá que fazer um boleto ou uma nota fiscal ou fazer uma tarefa para o projeto, e o boleto ou nota fiscal vai ser mais importante do ponto de vista do dono da empresa, obviamente que o projeto sempre vai ficar em segunda instância, em segunda etapa, enfim, e obviamente que as datas vão todas elas para o espaço, tá? Então, só nessa colocação, colocando uma camada acima de tudo que o Lúcio falou, empresas atualmente, elas estão criando uma coisa chamada escritório de projetos. Né? Onde sim, cara, é um custo, e é um custo que não é baixo. O cara, para ter um intelecto para tocar um projeto, o cara não pode ser um júnior, o cara não pode ser um estagiário, o cara tem que ter uma noção de empresa, o cara tem que ter uma noção do PMI, o cara tem que ter uma noção de IT ou de Scrum, enfim, de uma série de coisas. O cara tem que ser poliglota, né? Então, assim, esse cara, obviamente, que ele não vai custar R$1.000 para a empresa. Né? E quando você se dedica ao ponto de criar um escritório de projetos, significa que esse cara não está mais sozinho. Ele tem, no mínimo, mais um cara com ele para tocar os projetos da empresa. E agora eu fui adiante, que é o próximo passo, que é a próxima tendência natural dentro de um projeto, que é o quê? Sair da TI e avançar para as demais áreas da empresa. Consequentemente, pessoal, o que acontece aí? Aí que o que seria a redenção para a gente acaba sendo justamente um grande problema, porque aquele gerente de projeto que sabia tudo de TI, sabia tudo do modo de contabilidade, que nem o Lúcio comentou, que sabia tudo daquele assunto, vai falar de indústria, chão de fábrica, não sei o que, acabou o homem, acabou o conhecimento. Então aí ele tem um risco muito grande de ele perder a sua liderança em função do desconhecimento de causa. E isso é uma coisa muito natural que acontece nos projetos. Por que o projeto naufragou? Porque ninguém mais dava atenção ou ninguém mais considerava o líder um cara de conhecimento para tocar aquele projeto. Então é muito difícil, às vezes, você absorver e entender todas essas características, né, que são coisas do dia a dia da empresa. Quando o cara tem já um bom tempo de empresa, conhece o negócio, é um cara interno, né, as coisas, obviamente, têm uma maturidade bem mais interessante. Quando o cara chega de fora para bancar o gerente de projeto, seja qual for, ele tem que conhecer principalmente a cultura da empresa, porque aí tem as outras nuances, né? Saber quem é o chato, saber quem é quem manda, saber quem é o cara que bota a mão na massa e faz acontecer. Se o gerente de projeto não tiver o conhecimento de quem são essas pessoas, também ele corre o risco de apontar para o lado errado e a coisa que levaria 2 dias levar 2, 3 semanas, né? Então são muitos fatores, por isso que eu queria complementar a resposta do Lúcio ali, que eu pedi para complementar, são muitos fatores que às vezes o gerente de projeto ele está dentro do projeto, ele não consegue abrir todo o leque, ou até não por desmerecimento, mas ele não consegue ter a cultura total daquela empresa ao ponto de ter uma felicidade lá no final do projeto, né? A história do caminho feliz, né? Então, assim, pessoal, são N fatores, tá? Só queria ter complementado um pouco aqui a fala do Lúcio, imagino que agora ele consiga já gerar outras situações em cima disso, porque gerenciar projeto não é fácil. E o primeiro grande desafio, custo. Então fica uma dica aqui para quem já apanhou bastante. Aqui não tem ninguém mais inteligente que ninguém. Só os caras que apanharam mais apanharam menos, né? Então, assim, para quem já apanhou bastante, na hora de negociar um projeto, cara, negocie, dê desconto, faça o que for para acontecer, mas jamais diminua a quantidade de horas projetadas. Senão, seu projeto já começou ferrado.
Então, assim, ponto importante, se você fez um levantamento, se você chegou a um volume de horas, é porque você tem conhecimento de causa para aquilo. Então, você pode negociar qualquer coisa, pode negociar prazo, quantidade de pessoas, o que for, mas você não pode abrir mão daquele conteúdo de quantidade de horas, porque não, aquilo que você faria com qualidade, obviamente não vai ter qualidade, e o que vai acontecer com o projeto? Vai ser uma frustração geral. Então, assim, recordando o princípio básico do projeto, é uma coisa que tem começo, meio e fim. Projeto sem fim não é projeto. Consequentemente, tudo que você inventar que possa atrapalhar, com certeza você vai arrumar uma encrenca sem tamanho. Era só essa contribuição aí, desculpem atravessar o barco, eu só achei importante colocar alguns fatores novos em cima de tudo que o Lúcio falou aí. Obrigado, senhores. Um exemplo do que o que você vem falando, Sandro, é um assunto que está em alta no mercado, que é a GLDP, né? E uma das obrigações justamente dessa nova legislação é de que você tenha alguém para fiscalizar o teu ambiente interno. Então, isso é uma forma de ser um gerente de projetos que muitas empresas estão contratando, estão buscando terceirizados, né, para que ele possa fiscalizar para ver se está dentro ou fora da norma. Então, assim, a parte de gerenciamento de projeto, ela é muito mais ampla do que o que as pessoas imaginam. Com isso, o que acontece? Como você bem falou, tem um custo. E nem toda empresa está disponível a pagar esse custo. Muitas vezes Mas aí você tem o ROI, né, Lúcio? Desculpa te interromper de novo. Você tem o ROI, né? Quando o cara tem na iminência de uma multa de 2% em relação ao seu faturamento do ano anterior, tudo fica barato, né? Ou seja, você tem o ROI. Eu vou dar um exemplo aqui, Sandro. Aproveitando aí, já que você falou de multa e tal, eu vou dar só um exemplo bem curto. Por exemplo, toda empresa, ela é obrigada a fazer gestão do XML, certo? Então, assim, eu tenho uma empresa, eu tenho que fazer gestão de todo o XML que foi emitida contra a minha empresa durante 5 anos. Caso o fiscal, ele vai lá e ele bata na porta e fala assim, ó, você tem todos os XMLs? Não, não tenho. A multa, ela pode ser ou por valor, o fiscal pode estipular um valor, ou ele pode estipular um valor por XML faltante. Então, assim, se você tem uma pessoa que faz a parte de gestão dos projetos, faz a parte da gestão do seu time, você tem que se preocupar com o que nesse cenário? Se está sendo gravado, né, em uma pasta ou um diretório específico, todos os XML, se tem backup disso, porque as pessoas não dão valor para aquela importância que é simplesmente o XML. E não, enquanto mais você investe na parte de gestão da tua equipe, de capacitação, de gestão dos projetos, menos furo você tem, menos gap você tem e menos vai ser o seu prejuízo. A parte de gestão de projeto, ela tem que sair do olhar das pessoas como custo, como prejuízo e passar a ser olhada como investimento. Porque, como eu falei para você, você só sente no bolso quando você fala assim, ó, putz, não tenho ninguém para gerenciar tal projeto. Então, faltou a gestão de procedimento, faltou a gestão de projeto. Quando eu mencionei ali o ITIL, que é uma metodologia de cursos, onde ele abrange muito mais do que apenas a gestão do projeto, é justamente isso. Cada área, cada pessoa tem a sua responsabilidade. Então, se você está com um departamento muito enxuto e você não tem ninguém para fazer gestão de tudo isso que requer obrigatoriedade, segurança da informação, tudo que visa a parte de tecnologia, busque um profissional capacitado no mercado. Busque uma pessoa para que ele faça gestão e ele te ajude a que você não tenha prejuízo lá na frente. Porque é como eu falei, a gente só dá valor quando a gente sente no bolso. Fora isso, a gente olha como custo, como despesa, como agora não é o momento de fazer nada. Porém, isso tem que ser investimento, para que você não tome um tombo maior do que o que você vai investir ali mensalmente. Eu acho Legal. que é isso a apresentação. Então, assim, pessoal, resumindo aqui o que a gente apresentou, então, basicamente, eu não tenho algumas palavras-chave aqui de projeto, né? Projeto é gerir pessoas, recursos, custo e tempo. E tudo isso tem que estar alinhado com todos. E, claro, né? Por que não usar automação? Usem automação, Automatize está aí para isso. Então, a Automatize fornece uma solução de automação para gestão de projeto, que é a solução da Help Pro. Procure conhecer mais. E para esse evento estaremos aqui encerrando, porém, deixo o meu convite
para que em fevereiro a gente volte novamente ao nosso evento online, desta vez falando de RFID. A RFID é uma tecnologia que já não é tão novidade, mas ela tem muito pouco uso atualmente, né? Então tá bastante empresas que gostariam de usar, mas ainda não tem, não sabe como funciona, como é que usa isso aí, ou tem aquele paradigma que é um negócio muito caro. Então, para fevereiro, a gente tem um convite a todos que estão aí participando, que possam conhecer a solução Automatize de RFID. Ok, pessoal? Até a próxima. Vou contar com todos.